O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo. O ato aconteceu após os avanços do julgamento do plano de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal. O nosso repórter Guilherme Rajão acompanhou e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Guilherme. Oi, Leandro. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Um abraço a todos os amigos que acompanham o CNN Prime Time deste domingo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse ato, que aconteceu aqui na Avenida Paulista. Acompanhamos desde o começo. Estivemos, inclusive, no hotel lá em que o presidente Jair Bolsonaro estava, que fica aqui a cerca de 500, 600 metros deste local, entre a Avenida Paulista e a Avenida Peixoto Gomide, onde tradicionalmente o presidente Jair Bolsonaro promove seus atos, manifestações aí nos últimos anos. A gente acompanhou, inclusive conversamos com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que falava sobre a questão de não ter vaidade em caso de necessidade de escolha de um outro nome que não o do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026. Aqui na Avenida Paulista, muitos apoiadores partidários aí de Jair Bolsonaro que falaram no palco, amigos de Bolsonaro que discursaram em tom firme contra o Supremo Tribunal Federal, citando inclusive diversos ministros do STF, também sobre 2026 com projeções e também sobre o ato de 8 de janeiro de 2023 que gerou toda essa questão que traz aí Jair Bolsonaro ao julgamento, assim como outros nomes importantes. Essa fala traz toda uma questão envolvendo, então, Jair Bolsonaro e esses outros nomes. E nós tivemos também um levantamento acerca da estimativa de público que nós tivemos neste espaço aqui, na Avenida Paulista, porque, de acordo, então, com uma projeção do site Poder 360, 16.400 pessoas estiveram presentes neste ato aqui na Avenida Paulista. A contagem de público foi feita, então, pelo site que fez uma comparação ainda com relação a outras manifestações, como, por exemplo, de 25 de fevereiro de 2024, quando cerca de 300 a 350 mil pessoas estiveram presentes por aqui. No dia 7 de setembro do ano passado, quando 58 mil pessoas estiveram presentes. Em 6 de abril foram 60 mil pessoas e agora, no dia 29 de junho, 16.400 pessoas. A USP, por outro lado, fez um levantamento dizendo, então, que cerca de 12.400 pessoas estiveram presentes. Nós preparamos aí um material bem completo para trazer um pouquinho de cada um desses detalhes, acerca dessa manifestação, e nós vamos assistir a partir de agora este VT. Jair Bolsonaro disse a apoiadores que se tivesse metade do Congresso Nacional conseguiria mudar o país. O ex-presidente, que está inelegível até 2030, fez referências às eleições do ano que vem. Ele disse que, se não for presidente, mas se tiver apoio da Câmara e do Senado, se manteria como líder. Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. Antes mesmo de o ato na Paulista começar, o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, havia declarado que, se Bolsonaro não for candidato, uma decisão sobre quem vai representar a direita nas próximas eleições vai ser tomada sem vaidade. Ele também citou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Não haverá vaidade por parte de ninguém, em especial do presidente Bolsonaro, de tomar a decisão certa na hora certa. E o Tarcísio é um grande amigo, um grande parceiro, é um governador que está mostrando que tem a competência, como também tinha enquanto ministro da infraestrutura do presidente Bolsonaro. O ato na tarde deste domingo voltou a reunir políticos e religiosos 2 meses depois de uma manifestação que pedia anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Os apoiadores voltaram a criticar o Supremo Tribunal Federal e o julgamento do processo de tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro disse que os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 foi orquestrado pela esquerda. Chegou o fatídico 8 de janeiro. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara, porque sabia o que ia acontecer. Pela primeira vez,
O deputado federal Gustavo Gayer subiu o tom contra o STF. Ele exibiu trechos de discursos de ministros defendendo a regulação das redes sociais e criticando o bolsonarismo. Já o senador Magno Malta chamou a ministra Carmen Lúcia de tirana. Ele fez referência ao voto dela sobre a responsabilização das Big Techs em conteúdos digitais. Os manifestantes começaram a chegar na Avenida Paulista no fim da manhã deste domingo. 4 governadores estiveram ao lado de Bolsonaro: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Jorginho Melo, de Santa Catarina e Romeu Zema, de Minas Gerais. Tarcísio de Freitas foi quem discursou, representando os governadores. Ele criticou o governo Lula, dizendo ser gastador. O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês.